Olá, irmãos. A paz do Pai Celestial e do primeiro filho da criação esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Bom, irmãos, estou fazendo esse vídeo para poder fazer uma breve análise sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido na mulher, na grande prostituta, a igreja prostituta que está assentada sobre os 7 montes de Roma, no Vaticano, especificamente a cidade onde ela habita, o país, o estado, né? Então, irmãos, o objetivo desse vídeo é trazer algumas informações que no próprio nosso irmão Robert trouxe aí no último vídeo dele, algumas informações sobre as declarações do Papa Francisco, que é o 7º rei do Vaticano, né? Desde do Tratado de Latrão lá. Ele está sendo o 7º rei e declarou abertamente que ele ficará pouco tempo cumprindo, né, a profecia de Apocalipse 17, que diz que o 7º rei irá durar pouco tempo, né? Bom, irmãos, quero trazer algumas informações aqui no site da UOL Notícias. Depois, eu vou deixar o link na descrição embaixo no vídeo do YouTube, e se vocês quiserem analisar por vocês mesmos, sintam-se à vontade. Bom, eu vou ler a matéria toda que está aqui, ó. Vou mostrar aqui para os irmãos. Que está assim, ó, notícias na Papa Francisco. Papa Francisco diz acreditar que terá pontificado curto. Então, irmãos, eu vou ler essa notícia aqui para os irmãos. E deixar a descrição, né? O link aí na descrição do vídeo. E depois, se vocês quiserem analisar por vocês mesmos, sintam-se à vontade, tá bom? Vamos lá. Diz assim: Papa Francisco diz acreditar que terá pontificado curto. O Papa Francisco disse acreditar, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira, 13, que terá um pontificado curto e que estaria disposto a renunciar, como seu antecessor, em vez de permanecer no cargo pelo resto da vida. Na longa conversa com a rede de televisão mexicana Televisa, divulgada no 2º aniversário de sua surpreendente eleição, Francisco também afirmou que não se importa de ser papa, mas que gostaria de poder sair em Roma anonimamente para comer uma pizza. Ele declarou, né? Tenho a sensação de que meu pontificado será curto. 4 ou 5 anos, até 2 ou 3. 2 já se passaram. É uma sensação um tanto estranha, disse ele. Declarou ainda mais, né? Sinto que o Senhor me colocou aqui por um período curto, declarou o pontífice argentino. Francisco, aparentemente bem de saúde, aos 78 anos de idade, disse: compartilho da ideia do que Bento fez em 2013. E então, Papa Bento XVI se tornou o primeiro líder da Igreja Católica em 600 anos a renunciar ao posto vitalício. No geral, acho que o que Bento fez tão corajosamente foi abrir caminho para os papas eméritos. Bento não deveria ser considerado uma exceção,
mas uma instituição, afirmou Francisco. Ele disse, no entanto, não gostar da ideia de uma aposentadoria automática para os papas como aos 80 anos. Na entrevista de 17 páginas, Francisco disse ainda que o fato de ser o primeiro papa da América Latina o incentivou a falar em nome dos migrantes e dos pobres, porque seus ancestrais tiveram que trocar a Itália pela Argentina para encontrar trabalho. As pessoas, ele declara, né? O Papa Francisco declara, o rei Papa Francisco declara, as pessoas estão sendo descartadas e forçadas a procurar emprego em outros lugares, argumentou Francisco, cuja primeira viagem após sua eleição foi para a ilha italiana na Lampedusa para prestar homenagem aos milhares de imigrantes que morreram tentando chegar à Europa. Francisco, que já pediu uma maior regulação dos mercados, criticou, ele disse, né, a injustiça da riqueza, dizendo ser um pecado mortal dar a alguém um salário injusto ou os ricos se aproveitarem dos pobres. Em tom de mais leve, Francisco respondeu, não me importo, quando indagado se gosta de ser papa. Declarou, né, a única coisa que eu gostaria é sair um dia sem ser reconhecido e ir a uma pizzaria comer uma pizza, declarou, acrescentando que sente falta de seus dias de bispo em Buenos Aires, quando podia andar pela cidade livremente. Em Buenos Aires era um andarilho, disse. Bom, irmãos, aqui nós estamos analisando, né, que as declarações do Papa Francisco. Sabemos que, daqui a pouco eu vou ler uma parte de Apocalipse 17, para que nós possamos chegar ao entendimento. Sabemos que o nosso irmão João, o apóstolo João, quando o anjo, né, deu essa revelação para ele, nosso Pai, nosso Messias permitiu, ele tinha visto um momento em que 5 reis... Bom, antes de mais nada eu quero dizer que em 1929 houve para muitos irmãos já sabem disso, né? Eu sugiro àqueles que ainda não saibam que procure a saber a respeito, que pesquisem, né? Em 1929 houve o Tratado de Latrão, que colocou o Vaticano como Estado, né, independente, ou seja, um país, instituindo ao papado um privilégio de ser também rei, ou seja, a partir de 1929, todos os papas que viessem a partir de 1929, esses papas se tornariam papas com o privilégio de serem reis do Vaticano como Estado único. Um exemplo disso foi, se vocês pesquisarem, o primeiro rei do Vaticano, rei Papa. Sabemos que Pio XI preparou o caminho para a chegada dos reis, né? Pio XI preparou o caminho do Vaticano. O Vaticano se tornou um país independente, um Estado independente, a partir desse Papa Pio XI, que preparou o caminho para a chegada dos reis, a partir dele, após ele. Bom, um exemplo, o primeiro rei, desde do Vaticano se tornar Estado independente, foi Pio XII, né, que foi rei de março de 1939 a outubro de 1958. E ele liderou um exemplo que o Vaticano é sim um Estado independente, que durante a Segunda Guerra Mundial, né, logo assim, praticamente assim que o
o primeiro rei se assentou no trono, já houve logo essa segunda, junto com ele, já houve logo essa Segunda Guerra Mundial, da qual teve a farsa do Holocausto Judeu, que tem muitas farsas em cima dessa Segunda Guerra aí, para privilegiar os judeus, botar eles como um coitadinho, para privilegiar eles. Mas não é o mérito, o assunto não é esse. O assunto, irmãos, é que o primeiro rei primeiro rei do Vaticano, Pio XII, esse Papa Rei, né? Ele chegou logo num momento muito disturbado do planeta. Logo com uma Segunda Guerra Mundial, da qual o exército invadiu Roma toda. Tomou Roma, né? Porém, o Vaticano não foi tomado. O Vaticano foi neutro durante a guerra toda. O maior exemplo, tu vê que a igreja prostituta, a grande prostituta, né? A igreja católica apostólica romana, que está assentada sobre os 7 montes de Roma, essa cidade, o Vaticano, que está assentado sobre os 7 montes de Roma, foi tão independente a ponto de não ser atingido pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, houve guerra na Alemanha nazista, no caso, tomou Roma toda, invadiu a Roma, mas o Vaticano não foi, né? Não foi envolvido, né? Claro, o rei, o Pio XII, não permitiu, por causa do poderio da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, irmãos, se vocês vão poder pesquisando ao longo, né? Aí eu só quero trazer algumas informações e dizer aqui que o Pio XI preparou o caminho, né, para a chegada dos reis. E o primeiro rei foi Pio XII, o segundo rei do Vaticano foi João XXIII, o terceiro rei do Vaticano foi Paulo VI, o quarto rei do Vaticano foi João Paulo I, o quinto rei do Vaticano foi João Paulo II, o sexto rei do Vaticano o sexto rei é Bento XVI. E Francisco veio e durará pouco tempo. Então, eu vou liberar aqui para vocês analisarem que a profecia de Apocalipse 17 é bem clara quando diz que o sexto rei existe. Ó, são sete reis ao todo, né, irmãos? 5 reis caíram, morreram. Um rei existe, Bento XVI, né? Papa Francisco, quando vier, convém que dure pouco de tempo. Essa profecia está em andamento, está em curso, irmãos. E ganha força agora mais do que nunca, a gente analisando, a gente vigiando as notícias, né? Então vamos lá, eu vou deixar aqui os irmãos acompanhando, ver se dá para acompanhar aqui um vídeo do jornal Hoje, para que a gente possa entender, né? Analisarmos e depois chegarmos a uma compreensão e entendimento. Hoje o Papa Francisco completa 2 anos de pontificado. Ele diz que tem a sensação de que será Papa por pouco tempo. A afirmação foi feita numa entrevista exclusiva à rede mexicana Televisa. Veja na reportagem de Ilse Scamparini. O Papa Francisco definiu a Cúria Romana como a última corte da Europa. Criticou o excesso de clericalismo do clero e a não capacidade de envolver os leigos. Confessou que sente falta de andar livremente, talvez para ir a uma pizzaria, sem ser reconhecido. Francisco comentou que tem a sensação de que o seu pontificado será breve
4 ou 5 anos, talvez 2 ou 3, e afirmou que não pensa em renunciar. Definiu o papado como uma graça especial, apesar de apreciar o caminho aberto por Bento XVI do Papa Emérito. Uma escolha corajosa, diz Francisco, como a decisão de tornar públicos os abusos que membros da Igreja cometeram contra crianças. O Papa argentino revelou uma sua neurose. Não gosta muito de viajar. Creio que a minha maior penitência são as viagens. Sou muito apegado à minha rotina, declarou Francisco. Sobre a abertura na área da comunhão aos divorciados e sobre o tema homossexuais, o Papa Francisco foi cauteloso. Diz que a Igreja deve tutelar, proteger e acompanhar, mas considera as expectativas dos fiéis grandes demais. Então, irmão, analisando tudo isso, eu quero ler aqui com os irmãos Apocalipse capítulo 17, do versículo 8 ao 11. Diz assim, ó: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A que há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e irá à perdição. Bom, irmãos, analisando, ó, vocês analisarem Apocalipse 17, versículo 8, diz que todos, no caso, admirarão, né, a besta. Analisem, irmãos. Todos se admirarão. Todos, menos os que estão escritos no livro da vida do Messias, desde a fundação do mundo. Esses não vão estar se admirando com isso. Mas todos os outros, todas as pessoas, infelizmente enganadas pelas religiões, estarão, né, admiradas, e com certeza muitos, a maior parte da população adorarão, né, essa besta que virá e que irá à perdição, o homem, né, que irá à perdição, que levará a humanidade à perdição. E a maior parte da população, no caso, infelizmente, adorarão, né, a sua imagem. Bom, irmãos, hoje eu quero chegar que essa besta que vai vir, no versículo 8, ó, a besta que viste foi e já não é. Quem é essa besta que foi e já não é? E há de subir do abismo e irá à perdição. Vamos ver, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Claro, irmãos, esse Deus aqui, o diabo, Israel, tomou, né, Enoque para si. Vamos lá, no versículo 24. Andou Enoque com o diabo e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, irmãos, Enoque, que já não era, virá. Virá. E está muito próximo a chegar. Bom, irmãos, vamos analisar aqui
mais coisa. No versículo 8, a besta que viste foi e já não é, Enoque, né? E há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. No versículo 9. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Roma, irmãos. Roma são esses 7 montes. Sobre as quais a mulher está assentada. A mulher é essa igreja, grande prostituta, o Vaticano. Exatamente sobre os 7 montes de Roma. E são também 7 reis. Irmãos, em 1929, o Vaticano se tornou o Estado independente. E de lá para cá, foram 7 reis até agora. 7 reis, irmãos. Em 1939, o primeiro deles foi Pio XII. De lá para cá, de 1939 para cá, até então foram 7 reis. E são também 7 reis. 5 já caíram. Então, irmãos, se nós analisarmos, essa profecia está dizendo claramente aqui, ó, nos tempos de hoje, nos tempos de agora, 5 já caíram. Quem são esses 5 reis que já caíram, que já morreram? Pio XII, João 13, desculpa, irmãos, Pio XII foi o primeiro, né? João 23, Paulo 6, João Paulo I e João Paulo II. Esses 5 reis já caíram. E são também, né, 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Um existe, irmãos. Bento XVI. O nosso irmão apóstolo João. No momento da visão dele, ele estava aqui, ó. Um existe, Bento XVI. Outro ainda não é vindo. Já veio, irmãos. Papa Francisco. Rei Papa Francisco. Ou seja, estão os dois juntos. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O Papa Francisco vai durar pouco tempo, irmãos. Ele mesmo já declarou, os noticiários já estão dizendo que ele durará pouco tempo para cumprir a profecia do nosso Messias e do nosso Pai, que eles não são mentirosos. No versículo 11, irmãos, e a besta que era e já não é, Enoque, é ela também um 8º, e é dos 7, e procede dos 7, né, irmãos? E vai à perdição. Irmãos, essa besta é um homem que vai vir, na verdade, um anjo caído, né, irmãos, que vai vir no corpo do 8º rei. O 8º rei que virá e que vai à perdição, irmãos. Vamos lá. Para aqueles que têm dúvida ainda que seja um homem. Em Apocalipse capítulo 13, irmãos, no versículo 18, o último versículo, diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, irmãos, sabemos que é um homem. A profecia está se cumprindo tudo certinho. Tudo de acordo, irmãos. Vamos lá. Quero ressaltar uma parte muito interessante, que é no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 11, que diz assim, ó: e a besta que era e já não é ela também um 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E aqui em Apocalipse 13, irmãos, note-se claramente que é um homem.
Vamos também ver o que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, fala a respeito desse homem que virá e que vai à perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Entendeu, irmãos? Esse homem que vai vir e é o que vai à perdição, conforme está escrito em Apocalipse. Bom, irmãos, eu quero ler também esse capítulo todo de 2 Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler aqui esse capítulo todo, que eu acho muito interessante todo ele. Claro que a carta toda em si é excelente, mas para não tomar muito tempo aqui no vídeo, eu quero ler essa segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Uma mensagem muito interessante que o nosso irmão apóstolo Paulo nos dá aqui, e tenho certeza que nos fortalece muito nos dias de hoje, que vivemos. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Salvador, o Messias, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Criador. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o nome da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Criador, a quem o Salvador, o Messias, matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que o Criador lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças ao Criador por vós, irmãos amados, pelo Criador, porque o Criador vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Salvador, o Messias. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Salvador, o Messias, mesmo e o Criador, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça
console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Muito boa essa mensagem do nosso irmão apóstolo Paulo, que diz exatamente dos dias, irmãos, assim que estamos vivendo também. Ele fala assim, ó, assim eu quero ressaltar, irmãos, no versículo 6 e 7, diz assim, ó: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele vai ser revelado somente em ocasião própria, faltando 1335 dias para o Messias voltar. Ele não pode se revelar antes e nem se revelar depois. No versículo 7, irmãos, ó: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí aqui, diz aqui, ó, parte maravilhosa, no versículo 8: Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, quando faltar 1335 dias, o oitavo rei vai vir. E será revelado, né? Olha que maravilha. A quem o Salvador, o Messias, matará. Ou seja, ele vai morrer, ser lançado no lago de fogo, com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, irmãos, não se preocupe. É o nosso Messias, nosso rei, o real, o verdadeiro rei, que vai fazer tudo isso. Ele que vai destruir esse anjo caído. Ele que vai lançar, ele que junto com os anjos, as duas testemunhas vão lançar esse anjo caído no lago de fogo. Logo na sua vinda, quando ele vier, irmãos, com as duas testemunhas ao lado dele, vão lançar esse anjo caído no lago de fogo. Vai ser uma coisa muito simples para o nosso Salvador. Ó, matará com um sopro. Ó. Imagina, um sopro, Messias, né? O sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ó, então, irmãos, aqui ó, no versículo 9, para que todos fiquem atentos, todos fiquem vigilantes, irmãos, porque no versículo 9 diz assim, ó: Ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, o oitavo rei, a besta 666, Azazel, que era e já não é Enoque, né? Caso Azazel, que está no corpo de Enoque, vai vir, Azazel vai vir, virá, né, no corpo do oitavo rei. O aparecimento do iníquo, ou seja, o oitavo rei, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, ele é o pai da mentira. Então, o que ele já tem feito muitas coisas já para poder enganar. Muita gente nem acredita mais nas profecias do nosso pai, do nosso Messias, por causa que já foram enganados por Satanás. Mas nós sabemos que devemos ficar vigilantes até o fim, irmãos. O Messias falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ó, Satanás, com todos os seus prodígios de mentira, sinais de mentira, vai fazer o máximo possível, irmão, para poder enganar os irmãos, fazer o máximo possível. Então, fiquemos vigilantes e atentos. Bom, irmão, essa é a mensagem que eu quero levar até vocês. Espero ter sido útil alguma coisa. Essas coisas aqui que eu estou falando, muitas delas já foram ditas, foram faladas por irmãos. E como eu posso me autodenominar um papagaio também, né? Porque eu estou repetindo o que o nosso irmão apóstolo Paulo disse, estou repetindo o que o nosso irmão apóstolo João disse, e repetindo o que o nosso
rei, o nosso mestre Messias, disse: não sou um papagaio. E que muitos irmãos também vêm nos alertando, somos uma família, somos um corpo. Um vai somando com o outro, um vai complementando o outro. Então, irmãos, é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Fiquemos atentos e até o próximo vídeo.